Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira live de conteúdo do ano. Estamos de volta depois de uma pequena pausa, né? Desde o ano passado, período de férias, retorno das férias. Eu também em janeiro estava com um projeto novo, né? Um projeto lançando um programa de aulas online, e agora a gente está de volta então com as lives semanais, nossos encontros semanais ao vivo, para a gente conversar sobre diversos temas relacionados ao exercício físico, à atividade física, ao quanto esses exercícios e como esses exercícios podem contribuir para a nossa qualidade de vida, principalmente em questões relacionadas ao alívio de dores, ao fortalecimento do corpo, né? A melhorar o nosso corpo físico, né? Em relação aos exercícios. Então, eu me chamo Nicole Frigoto, para quem não me conhece, para quem é novo aqui no perfil que está chegando agora. Eu sou personal trainer, sou profissional de educação física acima de tudo e eu ajudo pessoas a terem uma vida livre de dores e com muito mais qualidade. Hoje, nessa primeira aula especial, né, que marca esse retorno do conteúdo ao vivo, eu vou falar sobre o melhor exercício para aliviar dores. Será que esse exercício existe? Que exercício é esse? Né? Será que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia esse exercício? Então, começando oficialmente agora, o pessoal vai chegando, qualquer momento que tiverem dúvidas, quiserem fazer comentários, podem fazer aqui, tá? E eu vou seguindo a live, depois no final eu vou abrir para perguntas também e a gente vai tocando o tema. É para ser uma coisa leve, uma coisa descontraída, um bate-papo mesmo para a gente entender algumas coisas, para eu trazer algumas coisas importantes relacionadas ao meu conhecimento profissional para você que está aí na sua casa, que faz exercício na academia ou não está fazendo exercício na academia e sente dor, né? E gostaria de saber se existe um exercício que você pode utilizar para aliviar essas dores, qual exercício é esse, né? E isso eu vou explicar para vocês hoje, vou deixar tudo muito bem claro. Eu espero que você saia dessa live entendendo essa mensagem que eu quero passar para vocês e sabendo a resposta desse tema, a resposta desse tema inicial, que é o melhor exercício para aliviar suas dores. Então, pessoal, começando, se você já consultou um ortopedista, né, por conta das suas dores, já foi ao médico para verificar o porquê que aquilo tá doendo, enfim, muito provavelmente ele te falou o seguinte: querida ou querido, você precisa fazer exercício físico, você precisa fazer uma atividade física, porque você precisa fortalecer o seu corpo, senão a sua dor não vai melhorar, né? Às vezes eles dão uma explicação completa dessa forma, às vezes eles simplesmente dizem: você precisa fazer exercício físico. E aí, às vezes, a pessoa fica lá, tá? Exercício físico, né? Tem tantas possibilidades, tem tantos tipos de exercício, tipos de aulas que a gente pode fazer. Tem a musculação, tem o treinamento funcional, tem o pilates, né? E a gente sabe que o exercício físico, sim, é um grande aliado, né, no alívio de dores e na melhora da qualidade de vida como um todo, porque ele vai trabalhar não só a parte física do nosso corpo, mas também vai trabalhar a parte metabólica, né, excreção hormonal, dentre outras coisas que vão melhorar todo o nosso metabolismo, né, e o equilíbrio do nosso organismo. Todo mundo já sabe disso, já tá careca de saber, né? Mas, como eu disse, às vezes surge a dúvida, né? Que tipo de exercício que eu devo fazer? Pode ser qualquer exercício, né? Qual dessas opções todas que existem eu devo fazer? Então, eu convido vocês a imaginarem comigo uma situação hipotética, né? Mas que é muito comum, muito
provavelmente pode ter acontecido já com você ou com alguém que você conheça, né? Então, quero que você pare um pouquinho para imaginar essa situação comigo, tá? Vamos colocar um nome, né? A Dona Maria. A Dona Maria, depois de ter tentado resolver as dores dela de tudo quanto foi jeito, tomar remédio, já fez massagem, já fez acupuntura, já fez simpatia, já fez de um tudo, né? Pra tentar aliviar essas dores. E aí ela resolveu ouvir o médico que disse pra ela que ela tinha que fazer exercício físico. Então a Maria vai lá e se matricula na academia mais próximo da casa dela. Vou lá nessa tal de academia para começar a fazer o tal do exercício físico. Como a Dona Maria gosta muito de dança, né? Ela gosta de música, de dança, de coisas alegres assim. Ela pensou em fazer uma aula de zumba, né? Porque é oferecida nessa academia esse tipo de aula, junto com outras aulas e a musculação inclusive. Então ela acha que vai ser uma ótima opção a aula de zumba, porque vai ser descontraída e vou estar fazendo exercício físico. E aí a Dona Maria vai lá, faz a sua primeira aula de zumba, sua estreia na academia. E aí, durante a aula, ela sente ali um desconfortozinho no joelho, né? Sente que a coisa não tá lá muito boa, ela já sentiu um pouco de dor antes, já tava sentindo dor antes, né? Sente um desconfortozinho ali durante a aula, não consegue fazer muito bem as coisas porque, né, tem um pouco de impacto, enfim, e ela tá sentindo aquele desconforto ali no joelho. Aí a Dona Maria chega em casa e aquele joelho começa a gritar, né? O joelho começa a doer mais ainda, fica até um pouquinho inchado, enfim, e ela fica sem saber, né, o que fazer, porque o médico me pediu para fazer atividade física, eu já fiz tudo quanto foi coisa, quando eu resolvo, né, pensando a Maria, quando eu resolvo ir fazer alguma coisa, eu volto para casa pior do que eu fui, né? Aí passa alguns dias, então, depois disso que aconteceu, né? Ela já estava matriculada lá na academia. A Maria resolve, então, ir fazer musculação. Já vi que a zumba não dá pra mim, então eu vou ir fazer uma musculação, né? Porque aí eu acho que vai fortalecer, vai ser uma coisa mais devagar, enfim, eu acho que vai dar tudo certo, né? A Maria chega lá, explica pro professor, olha, eu tenho problema no meu joelho, enfim, eu tô sentindo uma dor no meu joelho, às vezes até chega a mencionar, né, eu tenho um desgaste, alguma coisa, um diagnóstico que ela tenha tido de um médico, por exemplo, né, e tô precisando emagrecer, enfim, e quero começar a fazer exercício. E aí, ela começa a fazer o treino, né, que a academia prescreve para ela, que algum profissional prescreveu para ela. Só que o que a Dona Maria não sabe é que esse treino, ele é um treino mais genérico, né, com algumas especificações relacionadas ao joelho. Muito provavelmente esse professor colocou alguns exercícios para fortalecer o joelho, uma vez que a Maria falou que sente dor no joelho, né, então o raciocínio lógico é sempre por esse caminho de dar um foco maior assim para essa região que está precisando ser fortalecida por conta da dor. E a Dona Maria começa a fazer os exercícios, né? Só que ela não consegue entender se ela está fazendo algum exercício, se ela está fazendo os exercícios da maneira correta, né? Porque lá no agachamento ela vai agachar, ela sente que tem alguma coisa errada aí, o joelho também não tá correspondendo como ela imagina que iria ser. Ela fica bastante na dúvida, né, a respeito desse exercício. O professor explica pra ela, enfim, olha, a senhora faz assim, assim, e deixa ela treinando lá com o treino dela, que é um treino genérico, né, prescrito para os alunos da academia, né. Inclusive, aquilo acaba aparecendo, né, aquele treino acaba aparecendo uma sessão de tortura, né, porque a Dona Maria tava lá com dor e agora ela tá tendo que fazer um esforço ali para fazer o exercício e ainda por cima ela tá sentindo um desconforto. E aí ela chega em casa e um dia
dia depois ela começa a sentir dor em toda a musculatura do corpo, né? Começa a sentir dor lá nas pernas, começa a sentir dor nos braços, começa a sentir dor no peito. E aí a Dona Maria pensa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Fui pra tal da academia e agora eu tô com mais dor em outras partes do corpo que eu não estava. Então, aí agora é a hora que a Nicole, personal trainer, profissional de educação física, chega e diz, calma, Dona Maria, isso é muito comum. Essa dor que a senhora está sentindo em várias partes do corpo, que se repete, por exemplo, na coxa direita, na coxa esquerda, no braço direito, no braço esquerdo, na parte muscular, quando você toca, você sente que é um músculo que está dolorido, se chama dor tardia. É uma dor comum quando nós iniciamos um treinamento de força e a gente costuma sentir essa dor por causa de uma adaptação do nosso organismo. O exercício ele causa uma microlesão no músculo, tá? Mas é uma microlesão que depois vai fazer com que ele fique mais forte, em outras palavras, com o passar do tempo, quando a gente for treinando de novo, e de novo, e de novo, e essa dor tende a ir sumindo. Então essa não é a dor que você sente quando a dor que você sente na articulação quando faz um exercício com uma técnica incorreta, né, uma técnica não satisfatória, vamos dizer assim, ou quando você está em repouso, não está fazendo nada, seu corpo está enfraquecido e acaba sentindo aquela dor. Tá? Só abrindo um parênteses, essa dor tardia dura em torno de 3 dias mais ou menos, então é normal disso acontecer, para vocês entenderem as diferenças das dores, tá? Diante de todas essas questões, a Maria sentindo dor, porque ela continua com esse desconforto lá no joelho e ainda por cima aconteceu isso dela sentir dor em outras partes do corpo, ela desiste de se movimentar. Não, o exercício não é pra mim, é melhor eu ficar quietinha no meu canto só com uma dor em vez de ter várias, porque eu fui lá e fiz e continuou doendo, né? Pois bem, então, vendo toda essa situação hipotética da Maria, que tentou fazer a zumba e não deu certo, que tentou fazer a musculação e não deu certo, a gente vai analisar alguns pontos importantes nessa história que eu acabei de contar. Então, primeiramente, com relação ao tipo de exercício, tá? Por exemplo, a zumba e as danças em geral, nessas aulas coletivas. É importante que vocês entendam que principalmente essas que têm mais essa questão de dança, é um tipo eu ia falar mobilidade, estou tão acostumada a falar mobilidade que eu ia falar mobilidade. Esse tipo de modalidade é uma modalidade aeróbica, ou seja, vai utilizar o nosso sistema aeróbico, nosso sistema cardiorrespiratório, tá? Então ele não tem como objetivo, esse tipo de aula, fortalecer o corpo, tá? E o que acontece? Primeiro, que não tem esse objetivo, e segundo, que se uma pessoa já tem uma patologia, né, já tem uma propensão, um desalinhamento talvez no joelho, enfim, ou uma própria patologia, um desgaste, uma condromalácia, enfim, né? Existem N patologias que eu estou usando o exemplo do joelho, mas podem ter outros. O exercício como a zumba, por exemplo, né, pode ainda piorar a situação. Por quê? Porque aquele corpo, né, vamos pensar que a Dona Maria era sedentária, ela não estava fazendo atividade física, e aí ela passa a fazer uma atividade física de impacto, porque ela vai pular, né, por mais que ela controle os pulos, enfim, vai ter um certo impacto em cima desse joelho que não está fortalecido. Quer dizer que a Maria nunca vai poder fazer dança na vida? Depende, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas, de qualquer forma, a zumba não tem esse propósito. A aula de dança lá da academia não vai ter esse propósito de fortalecer o joelho dela, de preparar ela para a vida, para não sentir dor e para talvez futuramente poder fazer uma atividade como essa sem sentir dor e sem prejudicar mais o seu problema. Então, primeiro ponto é esse, tá? Veja o tipo de aula, né? Se for uma atividade aeróbica, não vai ter o intuito de fortalecer o corpo. Então, o intuito de fortalecer o corpo vão ser exercícios como pilates,
treinamento funcional, não o coletivo, aquele treinamento funcional de circuito, faz um burpee aqui, corre pra lá, pula pra cá. Não é esse tipo de treinamento funcional que eu tô falando, é treinamento físico funcional, onde a gente faz exercícios de força sem o uso do aparelho, tá? Então na musculação a gente faz exercícios de força com o uso do aparelho. No treinamento funcional que eu estou falando, né, para esse intuito de fortalecer o corpo, sem uso de aparelho, mas são exercícios de força, tá? Não exercícios de condicionamento e aeróbicos, tá? Então, esse tipo de aula, sim, vai te ajudar a trabalhar esse problema relacionado ao alívio de dores, tá? Qual que é o melhor desses três? O melhor vai ser aquele que você mais consegue se adaptar. Cada pessoa tem as suas preferências, tem inclusive as recomendações. Eu me sinto bem fazendo musculação, beleza, se sente bem fazendo musculação. Eu me sinto bem fazendo treinamento funcional, porque eu acho a musculação muito monótona. Gente, esses passinhos é o meu cachorro ao redor de mim, ele quer participar da live. Fecha parênteses. Então, verificar, né, o tipo de exercício. Então, lembra, para trabalhar questões de dores, aulas coletivas, aulas aeróbicas, aulas que tem, né, toda essa coisa de impacto, de pular, de correr, de saltar, enfim, são aulas que não tem esse objetivo, tá, de fortalecer o corpo e aliviar dores, certo? Segundo ponto, a musculação é um excelente tipo de treinamento, tá? E é um dos tipos de treinamento mais antigos que a gente tem de força, né? Um dos mais estudados também. A maioria dos estudos científicos são feitos com base no treinamento da musculação. Inclusive é um dos exercícios mais recomendados, né, pelos médicos. Quando você vai lá na frente dele e ele te diz que você tem que fazer atividade física, geralmente a musculação está entre os tipos de atividades, né, mais recomendados, tá? Porém, quando você procura uma atividade física por causa das dores, né? Porque você sente dor em alguma articulação, começar logo de cara em exercícios de força, né? Esses exercícios de força convencionais da musculação ou do treinamento funcional, enfim, sem desenvolver uma consciência dos movimentos, sem desenvolver uma consciência a respeito do seu limite, né? Até onde eu posso ir. Isso depende muito da pessoa, do grau de dor que ela sente, né? É preciso ir entendendo as ativações que precisam ser feitas nesse corpo que vai se movimentar, né? Para que a gente possa fazer esse movimento com a melhor técnica possível, com a melhor consciência possível, certo? Então, assim, ir direto, né, para um treinamento de força sem ter esse conhecimento, essa consciência, né, essas práticas que viriam um pouco antes disso, talvez até pode agravar o problema, né? Porque aí a gente vai colocar um peso, claro que, né? Confio nos meus colegas profissionais que mesmo sendo uma academia com bastante demanda, eles não vão colocar uma pessoa que sente dores ou uma pessoa que era sedentária treinar pesado já nas primeiras vezes, né? A carga vai ser aumentada aos poucos, mas se aquela articulação não está preparada ainda, talvez possa sentir um pouco mais de dor, talvez possa agravar o problema, tá? Não tô dizendo que é uma regra, são pontos de atenção que eu gostaria que vocês refletissem, tá? Então, assim, eu acabei de falar, as academias têm muita demanda, né? E se você não tem condições de pagar por um serviço personalizado, né, para um personal trainer para te acompanhar, ou um semi-personal, né, que aquelas academias que atendem duas ou três pessoas ao mesmo tempo, os treinos eles vão ser prescritos assim de uma maneira geral, com pouca especificidade, sabe? Analisar o teu caso, a dona Maria tá sentindo dor no joelho porque ela tem uma pisada pra dentro, né? E aí tá acontecendo que ela tá desviando a postura do joelho, a gente vai precisar fazer um outro tipo de trabalho, vai precisar trabalhar uma mobilidade, vai ter que explicar como é que faz, como é que, né? Verificar se a técnica está perfeita, porque, gente,
a técnica de execução dos exercícios, ela precisa ser correta para todo mundo, tá? Para que o exercício sim seja um benefício, né? Ele traga benefícios para a pessoa, tá? E para uma pessoa que sente dores, muito mais, tá? Porque a pessoa já tem um indicativo ali, ou já tem uma patologia, ou já tem um indicativo de que ela pode vir a desenvolver uma patologia naquela articulação, naquela parte do corpo. Então precisa ter muita atenção com relação a isso. Por isso que também não dá para fazer qualquer exercício de qualquer jeito, né? E não é todo mundo que tem condições de pagar por um serviço de personal trainer. Eu tenho essa consciência, essa é a minha profissão, mas eu tenho essa consciência que nem todas as pessoas conseguem, né? Então assim, moral da história, não existe, eu quero deixar bem claro, né, analisando esses pontos que a gente falou, não existe o melhor exercício, não é apenas um exercício que vai resolver o seu problema, tá? A gente tem tipos de treinamento que são mais adequados, como eu falei, né? Pilates, treinamento funcional de força, né? Treinamento de musculação com aparelho e o funcional sem aparelho. A gente tem tipos de treinamento que são mais indicados para esse fim, tá? Então, não é só um exercício. Eu vou procurar lá na internet qual é o exercício que vai me ajudar a melhorar a dor no joelho ou a dor na minha lombar, né? Não é apenas um exercício, é uma combinação de exercícios, tá? É uma sequência, uma metodologia, um treinamento que vai te preparar para evoluir o teu corpo, tá? Para que você deixe de sentir as dores, que você fortaleça seu corpo e você vai tendo mais liberdade, né? Então, para poder praticar os hobbies que você gosta, para poder praticar as modalidades que você gosta, cuidar do seu jardim, sentar no chão para brincar com seus filhos, com seus netos. Para muita gente que tem mais idade, problemas de mobilidade de ombro, gente, até pentear os cabelos é uma tarefa difícil. Subir escada sem sentir dor no joelho, tá? Ou até mesmo caminhar, né? Muitas pessoas sentem dor só para caminhar. E eu não tô só falando de gente que tem mais idade, não, gente, tá? Isso acontece, ninguém tá livre disso, tá? Todos nós vamos tendo as nossas compensações, as nossas sobrecargas ao longo da vida, que podem ser posturais, podem ser congênitas, podem ser por causa do nosso tipo de atividade, por causa do nosso trabalho, de como a gente passa a maior parte do nosso tempo, se é sentado, se é de pé, né? E toda aquela coisa. Então, assim, só fortalecer sem desenvolver a mobilidade articular, sem alongar musculaturas tensas, sem melhorar o seu movimento como um todo, sem entender como é que executa determinadas técnicas, né, de exercício, não vai resolver, né? Não vai resolver o problema. Até mesmo porque você não se movimenta só quando você faz exercício, como eu acabei de falar. Você se movimenta no seu dia a dia, tem o seu trabalho, o seu jardim, o seu hobby, né? Cada vez mais as pessoas estão procurando por esportes, né, como hobby. Então tem a corrida, o vôlei, o beach tênis, né? Tem vários tipos de esporte que estão crescendo cada vez mais. As pessoas estão voltando a praticar o esporte como hobby, né? E aí você precisa estar com o corpo forte. O problema não é o esporte, o problema não é a mobilidade, o problema é você não estar preparado para aquilo, certo? Inclusive a gente tem que se preparar para poder receber um treinamento de força mais, como é que eu vou dizer assim, mais convencional, né? Aquele que a gente vê aí nas academias, tá? Muito bem. Vamos ver onde que eu parei aqui. Questões de... tem muita gente que fala, eu não faço agachamento no meu dia a dia, né? Gente, a gente faz agachamento para sentar na cadeira, até para sentar no vaso a gente faz agachamento, né? Então, é importante ter força de perna, né? A força vai dar pra gente essa funcionalidade, né? Tanto no nosso dia a dia, como no nosso hobby, né? No nosso lazer. A gente precisa de mobilidade, né, também para poder realizar os movimentos
com amplitude, né? Porque se a gente não tem mobilidade de ombro, por exemplo, talvez a gente não consiga erguer os braços lá na altura da cabeça para pegar uma caixa que a gente precisa lá em cima. Eu tenho alunos no meu presencial, né, no meu dia a dia, que não tem essa mobilidade de ombro e que não conseguem, por exemplo, passar esse braço lá para trás, né? E aí é com exercício de força que isso vai resolver? Não, é com mobilidade, né? A gente vai precisar fazer outras sequências antes de poder aplicar uma força mais uma força mais específica, né? Uma força mais intensa em cima desse membro. Assim como se a sua musculatura do peitoral estiver muito enrijecida, pode fazer com que os seus ombros caiam para frente, aí você fique com aquela postura de corcunda, e mesmo que você tente colocar para trás, você não consegue, porque você precisa fazer exercícios específicos para alongar o que está tenso, para fortalecer o que está fraco, para mobilizar o que está com a mobilidade pouco satisfatória, tá? Então é preciso pensar o seguinte: os exercícios são como ingredientes de uma receita, né? Então precisa ter uma sequência, precisa ter um modo de preparo, senão eles vão ser só ingredientes soltos. Se você colocar o fermento, né? Vamos pensar o fermento como se ele fosse a força, né? Se você colocar o fermento por primeiro na receita, muitas vezes você vai bater lá junto e o fermento vai perder as propriedades dele e o bolo não vai crescer, né? Então é importante você pensar que tem que ter uma sequência, tá? Não é assim chegar e fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Mas daí você deve estar se perguntando, né? Com tudo que eu falei até aqui. Tá, mas então o que eu faço? Nicole tá me dizendo que não é qualquer exercício, né? Que é relacionado para dor, enfim. O que eu faço então? Primeiro, a gente precisa desenvolver essa consciência de que não são todos os tipos de exercícios que aliviam dores. Como eu falei, uma dança, uma atividade aeróbica, não são atividades que tenham como foco principal fortalecer o corpo e melhorar essa questão das dores, tá? Pelo contrário, se você já tem uma patologia, sem estar com o seu corpo preparado para aquilo, pode piorar, tá? Você precisa aprender, segundo, né? Você precisa aprender a se movimentar, começar aos poucos, devagar e com consciência, né? Eu preciso ativar meu abdômen para fazer determinado exercício. Como que ativa o abdômen, né? Eu preciso ativar e ainda respirar. Então não é contrair com toda a minha força o abdômen e ficar sem respirar. São essas consciências, essas preparações que a gente precisa criar para poder executar os exercícios de forma satisfatória. Porque se a respiração muda até a nossa postura, imagina durante o exercício, né, o quanto não vai ser importante a gente aprender a respirar da maneira correta e fazer as coisas devagar, com calma e com consciência, tá? Terceiro, então, exercício de força logo no início. Lembra do que eu falei? Colocar o fermento, né, antes de todo o resto. Colocar primeiro o ingrediente, o fermento, né? Pode ser que o bolo não cresça e a receita dê errado, né? Então, exercícios de força logo no início, sem essa consciência, com limitações, como eu disse. Às vezes a gente não vai conseguir fazer esse movimento, né, de circular nossa articulação do ombro. Às vezes a pessoa não consegue agachar direito porque ela não tem mobilidade nos tornozelos e daí a gente não consegue forçar o joelho um pouquinho para frente. Às vezes a pessoa não tem estabilidade nem no pé para conseguir fazer agachamento e vai desviando o joelho, e isso pode gerar uma lesão, tá? Então, assim, é preciso ter atenção com relação a isso, tá? É preciso exercitar o corpo todo, tá? De uma maneira geral e não somente onde sente dor, tá? Então, assim, às vezes a pessoa tem dor, né, em uma determinada articulação e pensa que é só lá que ela tem que mexer. Não, a gente precisa ter um equilíbrio das cadeias musculares, a gente precisa fortalecer todo o corpo, porque muito provavelmente quando a gente sente dor, por exemplo, em uma perna, né, a gente acaba forçando mais a outra perna ou alguma outra articulação. Então a gente sempre fala que um problema
em uma articulação pode trazer consequências nas próximas articulações, né? Então, por exemplo, a falta de mobilidade no tornozelo pode impactar no meu joelho, que pode impactar no meu quadril, certo? Que pode impactar na minha coluna e por aí vai, tá? Então, sempre precisa iniciar o treinamento pensando no corpo como um todo. Você não vai fazer exercício só na parte que você sente dor. Você não vai fortalecer só aonde você sente dor ou mobilizar só onde você sente dor. Enfim, você tem que começar um trabalho de lá dos pés até a cabeça, tá? E quinto, você precisa encontrar uma metodologia que ofereça uma sequência, que tenha uma especificidade, onde você vai fazer essa evolução aos poucos, né? Começar desenvolvendo essa consciência, recuperando o movimento das articulações, né? Porque o que é ter mobilidade? É quando a gente consegue fazer movimentos livres de restrições. Se eu tento girar meu braço e ele não passa daqui, é porque eu tenho uma restrição de movimento. Então, eu preciso tentar minimamente, né, começar a ganhar mais amplitude, começar a ganhar mais espaço articular para eu poder, né, fazer um movimento mais satisfatório, vamos dizer assim, com uma técnica melhor e conseguir, então, fortalecer da maneira correta, certo? Dito tudo isso, né, todos os pontos que eu falei aqui, sobre a historinha que a gente viu da Dona Maria, sobre as coisas que a gente deve pensar e ter em mente quando a gente vai começar a fazer uma atividade física para aliviar dores, com esse principal objetivo, né? Eu não quero deixar você com medo de se movimentar, certo? De forma nenhuma. É importante que você saiba que o repouso, a não ser que você tenha sofrido uma lesão, que precise recuperar o tecido, né? Que aí você vai passar por um processo de fazer fisioterapia, que vai reabilitar aquele membro, né? Então, o fisioterapeuta é o profissional que vai te ajudar a reabilitar aquele membro para que você consiga iniciar o seu treinamento, para que você consiga dar continuidade, né? Ao treinamento, enfim, para sua vida. Não é para um breve momento que você vai fazer 3, 4 meses e depois tá tudo resolvido e, né, nunca mais aparece na academia, nunca mais vê o exercício físico na frente, tá? Mas o repouso, ele não é uma recomendação, tá? Para quando a gente sente dores. Muito pelo contrário, a gente precisa movimentar, tá? Por exemplo, uma hérnia de disco, né? A gente precisa se movimentar. O repouso, até em muitos casos, os médicos descartam totalmente essa possibilidade de repouso, né? No caso de uma hérnia de disco, por exemplo, tá? Você vai conseguir fazer o movimento assim com aquela amplitude, daquele jeito assim maravilhoso? Às vezes não, às vezes vai ser um movimento mais curtinho, vai ser um movimento mais contido, né? Vai ser mais no intuito de alongar mesmo a musculatura, enfim, mas você tá, né, movimentando. Só que, claro, né, a gente tem que ter atenção sobre todos os pontos que eu falei, né? A pessoa tem uma hérnia de disco, chega lá na academia, vai colocar uma barra nas costas, sem nunca ter treinado antes, né? Porque viu a fulaninha fazendo agachamento e o agachamento tem que ser com barra nas costas. Não, tem outras etapas para passar muito antes disso, para você então ter uma segurança, né? Para poder botar essa barra nas costas, tá? Mas não precisa ter medo de se movimentar. Aliás, você tem que ter medo de enferrujar, de ficar sem se movimentar e ficar cada vez mais enferrujada, com cada vez menos autonomia no seu dia a dia, porque é isso que acontece quando a gente é sedentário, quando a gente fica parado, não se movimenta, certo? As nossas articulações não têm lubrificação, vai desgastando cada vez mais, né? O exercício, ele vai, como quando você manda a sua máquina fazer uma revisão, né? O seu carro fazer uma revisão e ele fica todo lá funcionando direitinho, né? Boa noite. Então, não tenha medo de se movimentar,
tenha consciência dos pontos que eu comentei aqui, né? Agora eu tenho certeza que depois dessa live, se você for procurar por uma atividade física, você vai ter muito mais, como eu vou dizer assim, você vai entender melhor sobre o que realmente você precisa, né? Do que antes e talvez outras situações que aconteceram na sua vida, né? Como é o caso da Dona Maria lá que eu comentei, relacionadas às atividades de dança e tudo mais, tá? Então, a mensagem final que eu quero passar para vocês: não existe, mais uma vez eu vou dizer, não existe um único exercício capaz de aliviar dores. Se existisse, o problema estava resolvido, tá? O que existem então são umas combinações entre esses exercícios, a sequência em que eles vão ser apresentados, a técnica que você vai executar, a consciência que você vai ter no seu corpo, e você vai evoluindo aos poucos, né? A gente precisa aprender a se movimentar corretamente. Para uma pessoa que nunca fez atividade física na vida, fazer um agachamento com a técnica correta, por exemplo, eu sempre falo do agachamento porque para mim é um dos exercícios mais completos que existe, tá? E inclusive ele é super indicado na maioria dos casos e é bem difícil assim que uma pessoa realmente tenha uma contraindicação que ela não pode fazer um agachamento. Talvez no início, né, quando ela começa a fazer atividade física, talvez ela não possa fazer, mas com o tempo, com a evolução certa, step by step, né, passo a passo, tenho certeza que a pessoa vai ter condições de executar, tá? Então, passando por fases, né, indo com calma, você vai ganhando consciência, recuperando esse movimento que talvez a sua mobilidade, como eu falei, não esteja satisfatória, e vai ficando mais forte e vai evoluindo também, né? Tanto no treinamento quanto na sua vida. Você vai percebendo essas melhoras no seu dia a dia, da forma que você se posiciona quando vai sentar numa cadeira, da forma que você se abaixa para cuidar de uma plantinha, né? Ou você vai ganhando coisas que você já tinha perdido, como eu falei, pessoas que às vezes não conseguem nem pentear os cabelos, não conseguem amarrar o tênis, né? Olha aqui a Damiana tá falando aqui: eu tenho muitas dores. Pois é, Damiana, isso é uma coisa bastante comum, né? A gente sentir aquelas dores. E você tem dores aonde, Damiana? Conta pra gente. Onde mais te incomoda? Pessoal, eu fui passando aqui a mensagem final, né? Que é isso que eu quero que vocês tenham em mente, que não existe o melhor exercício, que é uma sequência, uma combinação, uma receita, né? E aí eu quero perguntar para vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum comentário que vocês queriam fazer, alguma coisa que vocês queriam relatar, talvez já foram fazer atividade física e se sentiram pior do que estavam, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas tentam fazer uma atividade física, daí, né, não se adaptou muito bem, aí desiste, né? E não dá chance também para o corpo ir criando essa consciência que eu comentei com vocês, né? Muito bem. Bom, espero que vocês tenham entendido a mensagem, certo? Essa foi a nossa estreia aqui das lives do ano. Olha, a Damiana tem dores no joelho. Eu falei justamente sobre as dores no joelho, né? Que muitas vezes limita para fazer alguns movimentos, enfim. Mas que é importante que a gente não... quando você for procurar por atividade física, você não faça só o fortalecimento, né, você foque só naquela região e foque no seu corpo como um todo, né? Você já faz atividade física, Damiana? E aí, pessoal, eu tava dizendo enquanto ela responde. Na lombar também? Sim. Pois como eu tô dizendo, às vezes pode ser alguma coisa lá do seu joelho que vai interferindo lá na lombar, não faz atividade física. Só pra mim ter uma noção, assim, te conhecer um pouco melhor, tá, Damiana? Porque é bem comum, né?
que a gente sabe que a maioria dos brasileiros não fazem atividade física, né? Então hoje eu tô falando aqui justamente sobre isso, sobre o quão é importante fazer. E claro, né, que a gente precisa ter atenção para procurar o tipo de exercício certo que vai realmente nos ajudar com o problema que a gente tem e não vai trazer nenhuma complicação maior, né? Então, foi a nossa primeira live da nossa sequência de lives. Toda semana, tá? Toda semana eu vou estar aqui ao vivo com vocês. Eu ainda não tenho um horário fixo, gente, porque eu tenho bastante demanda das minhas atividades profissionais, né? Eu tenho meu trabalho presencial, então às vezes à noite eu tenho alunos para atender, né? Então, por enquanto a gente não tem um horário fixo, mas muito em breve vamos ter, tá? Mas fiquem de olho, porque eu sempre divulgo 2 dias antes, 1 dia antes, quando vai ser a próxima live, o dia e o horário e o tema, tá? Vão acompanhando os conteúdos, porque além das lives tem muito conteúdo rolando por aqui. Todos os dias tem um conteúdo novo, tratando de diversos tipos de dores, tá? De diversas situações que a gente tem relacionadas aos exercícios, às dores, aos cuidados do nosso corpo, certo? Sempre que vocês quiserem fazer sugestões de temas, tiverem dúvidas, deixem nos comentários nas postagens, mandem uma mensagem, falem comigo aqui na live também, como a Damiana fez, certo? Que a gente vai sempre ajudando vocês da melhor maneira possível. Além da minha demanda presencial, eu também tô com a primeira turma acontecendo, minha primeira turma do programa, né, de Viver Sem Dor, que é um programa online que eu tenho. Então, assim, são diversas coisas acontecendo, mas estou dando início essa semana, né, às lives semanais, e vamos continuar assim, se Deus quiser, até o final do ano, né, com pelo menos no mínimo um encontro ao vivo aqui com vocês para tirar dúvidas, para a gente conversar sobre diversos temas, tá? O tema da semana que vem já tá decidido. Eu fiz um post sobre amnésia glútea, né? Que é uma questão que tá relacionada, assim, em outras palavras, é a síndrome da bunda morta, né? Do bumbum morto. Que muitas vezes acaba mexendo um pouco com questões estéticas, mas eu quero mostrar também o outro lado disso, né? O quanto isso pode prejudicar o nosso corpo de alguma forma, pode interferir até lá na nossa lombar, pode fazer com que a gente esteja mais propenso a ter entorse de tornozelo. Então eu fiz um post sobre isso, pedi para que o pessoal comentasse se quisesse saber mais. Então o tema da semana que vem vai ser esse, e já adianto que vai ter conteúdo prático sobre isso, tá? Nós vamos trabalhar diversas coisas relacionadas aí ao glúteo e ao quadril, que os glúteos são 3 músculos, né, que fazem parte do core, tá? O core, que é o nosso centro do corpo e que ajuda a proteger a coluna. Então tá tudo relacionado, tá? E ainda vai ter um bônus aí para quem tá preocupado com a questão estética, que tem aquele bumbum mais caidinho, né, vai acabar se beneficiando. Eu vou falar principalmente por causa do foco, questão de saúde, né? Evitar futuros problemas, se é que a pessoa já não tem, né? Mas aí vem o bônus, né? O bônus junto, que é melhorar um pouquinho a aparência também, né? Quem não gosta, né? Então tá, pessoal, semana que vem fiquem de olho, tá? Pra ver o dia e o tema já tá definido, mas pra ver o dia e a hora da live da semana que vem. Mas saibam que toda semana eu estarei aqui, tá? Com vocês ao vivo. Obrigada pela participação, obrigada pelo feedback, pelos comentários, e sempre que quiserem podem enviar uma mensagem, deixar outros comentários também nos conteúdos, que a gente sempre tá procurando responder, procurando trazer coisas para vocês que realmente interessem e que ajudem a vocês a terem uma vida livre de dores e com mais qualidade, tá bem? Um beijo e até a semana que vem!